Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso MD 360. Essa aula do módulo extra que nós estamos gravando, daqueles assuntos que não se encaixam em nenhum dos módulos que nós criamos. São assuntos muito específicos e precisam de um tratamento diferenciado. Na aula de hoje nós vamos aprender como a gente controla os investimentos e as finanças de duas pessoas usando a mesma conta do MD. Para aqueles casos de pessoas assim como eu, que gostam de adotar o sistema de controle de finanças familiares unificado, onde todos os salários são comuns a todos os moradores da casa e formam ali o patrimônio do casal e da família. E nesses casos, no controle surge um impasse, porque o MD ele permite e também orienta que seja controlado apenas um CPF por conta. Então, para evitar gerar alguns atritos ali quanto principalmente aos investimentos, hoje nós vamos ver uma forma que a gente consegue controlar, e aí ao fazer esse controle apenas com um CPF, isso implicaria ter que fazer dois controles e estaria algumas dificuldades, né, como abrir duas contas, pagar duas vezes e principalmente não utilizar, na minha opinião, um sistema que é muito bom, que é essa unificação das contas do casal, dos investimentos do casal. Por isso eu quero te mostrar como eu particularmente faço para gerir essas finanças e principalmente os investimentos aqui de casa, já que nós possuímos investimentos diversos em cada um dos nossos CPFs aqui em casa. E antes da gente partir para a tela, quero fazer apenas uma ressalva de que esse modo é um modo que eu utilizo e que tem dado certo, não sendo uma regra, algo que é indicado pelo sistema. Como nós já falamos, o sistema indica que seja utilizado apenas um CPF, porém nós desenvolvemos essa forma de fazer e possui algumas regras, alguns macetes, vamos dizer assim, que a gente consegue fazer esse controle. Então vamos para a tela. Então a primeira coisa que eu faço é definir quem do casal vai ter os investimentos em renda variável, já que nesse caso de renda variável não tem como fazer essa diferenciação. Todos os investimentos que são considerados renda variável e possuem uma questão do preço médio de compra, já que o sistema ele faz a unificação desses valores em um só papel. Então isso traria alguns problemas na questão principalmente do preço médio desses ativos. O que nós recomendamos, o que eu recomendo é que você defina qual dos cônjuges ele vai ter esse investimento em renda variável. E aí eu quero te mostrar aqui como relembrar, né, como é o detalhamento dessas ações, né? Nós temos aqui, por exemplo, que ações de Itaúsa, elas são unificadas quanto à quantidade, mesmo que eu tivesse aqui corretoras diferentes e atribuísse, por exemplo, uma corretora para mim e uma corretora para minha esposa, né? Quem sabe aqui a corretora Rico para mim e a Modal Mais para minha esposa. Esses valores eles estariam no final unificados e um pouco complicados de fazer esse controle, já que para a Receita Federal eu teria que declarar o custo médio em separado, principalmente no que tange ao recebimento de dividendos e proventos. Seria muito complicado esse controle. Eu vejo que não seria impossível de ser feito, já que aqui ele traz essa separação aqui dentro do ativo, porém lá, se a gente for consultar a questão do imposto de renda, ele vai juntar lá na declaração de imposto de renda, no relatório que serve de apoio para o preenchimento do imposto de renda, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Porém, assim, tirando a questão da renda variável, é plenamente possível, né, que nós façamos esse controle de duas contas no meu dinheiro. Basta que você deixe anotado, né, isso pode ser até no próprio aplicativo, né, da forma que eu vou te falar agora, ou também anotado em uma caderneta, em uma planilha, né, porém eu gosto de fazer aqui mesmo. Lembrando que aqui eu estou usando a conta de testes, né? Então não é a minha conta pessoal, então eu vou fazer essas alterações aqui com você. Então a primeira coisa que eu faço é alterar a nomenclatura das contas. Então eu vou aqui, por exemplo, no cadastro de contas e defino que na corretora no Invest, por exemplo, eu vou fazer os investimentos da minha esposa. Então eu vou alterar aqui, vou editar essa conta. Talvez na criação da conta você já coloque, então eu vou colocar aqui mulher, né? Você pode colocar o nome aí do seu cônjuge. E aí essa conta, tudo que está nessa conta eu vou considerar que está investido no nome dela. Está, na verdade, essa conta aberta por ela e eu vou salvar. Então assim, eu tenho que essa conta que eu vou usar para investimentos em renda fixa.
em fundos de investimento e não vou, em hipótese alguma, comprar algum papel de renda variável nessa conta, eu vou deixar para outras corretoras. E assim eu faria, né, de acordo com as corretoras que eu tenho, né, disponíveis aqui. E lembrando, faria também essa alteração nas contas correntes, né? Se eu tenho essa conta corrente do Banco do Brasil que está na titularidade da minha esposa ou qualquer outra dessas contas estiver na titularidade dela, eu colocaria também aqui na edição, estaria e colocaria o nome dela aqui na frente para uma questão de organização e para eu saber na hora, principalmente na hora do imposto de renda, que saldo pegar, né, em qual declaração de imposto de renda eu vou colocar esses saldos. E aí na hora de saber também quais os investimentos que estão atrelados a essas contas, eu posso vir aqui facilmente na carteira de investimentos e selecionar aqui por conta, por exemplo, eu quero saber quais os investimentos estão no nome da minha esposa aqui, que estão no Invest, no nome dela. Então, nós temos esses ativos aqui, debêntures, fundos de investimentos, tesouro direto, títulos bancários. Então, eu escolho, na verdade, restringir quem do casal compra as ações e quem do casal compra os demais títulos, né? Como eu falei, de fundos de investimento, tesouro direto e renda fixa de uma forma geral. Não que eu não possa também, além de renda variável, comprar renda fixa no meu nome. Porém, eu adoto essa diferenciação, né, para que fique mais organizado. E aí a grande verdade é que o único momento que você vai ter que saber exatamente de quem é cada investimento é na declaração de ajuste de imposto de renda. Aí sim, você vai ter que obrigatoriamente declarar em cada uma das declarações, caso seja necessário, né, declarar ali quais são os investimentos pertencentes a cada um dos CPFs que você tem cadastrado. E aí você pegaria ali os saldos, por exemplo, das contas correntes, puxaria na carteira de investimentos, saberia quais os ativos que estão vinculados ao CPF dela, e aí você puxaria lá na declaração de imposto de renda os dados referentes apenas à sua esposa e assim por diante, e aos seus também, para você fazer a sua declaração. Se a gente for aqui abrir a declaração de imposto de renda, a declaração anual, esse relatório que serve de suporte, podemos ver que ele não tem um filtro dessas contas. Então, você dá tranquilamente, eu faço isso todos os anos, né? Tranquilamente para você ir separando e ir pegando cada um desses, jogando na sua declaração de imposto de renda conforme ele dá aqui. Lembrando que esses preenchimentos, nós vamos ver em uma aula específica de imposto de renda. Então, o único trabalho que você vai ter é realmente saber quais os grupos você tem atribuído a você e quais os grupos de ativos, quais os ativos você tem atribuído ao seu cônjuge. E aí você pode estar pensando assim, qual é o real benefício de fazer esse controle unificado, já que para isso eu vou ter um certo trabalho para identificar. Então, assim, você tem que pensar que trabalho você vai ter de qualquer forma, controlando separadamente, você também vai ter esse trabalho dobrado, às vezes gerir 2 sistemas, com 2 logins, 2 senhas, então você vai ter esse trabalho de toda forma. Então eu prefiro fazer de uma forma que me dá trabalho, mas que eu pelo menos tenha os outros benefícios, que na minha opinião eles sobrepujam ali os incômodos que isso me traz. Então os principais benefícios que eu vejo é você ter, por exemplo, um balanço patrimonial unificado da sua casa, de tudo que você possui entre você e sua esposa, já que a gente casa é para juntar mesmo as coisas, né? Como diz aquele jargão, a gente junta as escovas de dentes, né, e nos tornamos ali uma só carne, e que essa união, eu acredito nisso, que ela tem que ser também na parte das finanças. Então a gente vê o nosso patrimônio como família aqui unificado, é talvez o maior dos benefícios que a gente pode colher. Então nós vemos que as contas aqui, elas vêm discriminadas conforme a descrição que eu coloco para elas. Conta de investimento da mulher no Invest e os ativos aqui, eu sei que todos os ativos de renda variável, eles pertencem a mim. E aí se eu quiser um relatório mais detalhado e saber exatamente, eu vou lá onde eu expliquei na carteira de investimentos e filtro por contas, né, e eu posso ter essa visão detalhada ali. Porém, como eu falei, o único momento que você vai ter que realmente saber é na declaração de imposto de renda. Então, fora isso, eu não vejo o porquê de você se preocupar de qual investimento está no seu nome ou não. E eu vejo assim que esse controle feito juntamente, ele melhora a qualidade dos aportes, a quantidade dos aportes, amplia a questão da gestão patrimonial como um todo, da diversificação que se é possível ter, além de também melhorar a questão da comunicação do casal, que vai ter que tomar as decisões
em conjunto, né, e sentir que realmente eles estão remando ali o barco para a mesma direção e não cada um para um lado. Então essa foi uma aula que a gente viu que dá certo também fazer esse controle de maneira unificada ali se vocês têm contas separadas e investimentos diversos. Lógico, seguindo algumas regras para que isso não complique lá na frente a sua declaração de imposto de renda, que tange principalmente a renda variável, que é o que dá mais esse tipo de problema. Então nós nos vemos na próxima aula.